Minha nora disse: "Hoje você não janta com a gente. Temos uma visita importante." Eu fiquei em silêncio e abri a porta. Quando essa visita me viu, ficou paralisada. O cheiro de alecrim fresco e vinho tinto reduzido preenchia cada canto daquela cobertura duplex. Era um aroma que eu conhecia bem, afinal, fui eu quem ensinou a Cláudia, nossa ajudante, a selar o filé mignon exatamente daquele jeito, para que a carne desmanchasse na boca. Eu havia passado a tarde inteira em pé na cozinha, descascando batatas para o aligote e escolhendo as folhas mais bonitas de rúcula para a salada, porque meu filho, o Ricardo, disse que o jantar de hoje definiria o futuro da nossa família. Eu limpei as mãos no avental, sentindo aquela dorzinha familiar na lombar que a idade insiste em trazer, e caminhei em direção à sala de jantar. A mesa estava posta como nos filmes, cristais brilhando, guardanapos de linho branco dobrados em forma de lírio. Mas, quando coloquei a mão na maçaneta da porta de vidro que separava a cozinha da área social, senti uma mão gelada sobre o meu pulso. Era ela, Patrícia, minha nora. Ela estava deslumbrante, preciso admitir. Usava um vestido de seda cor de champanhe que custava mais do que a aposentadoria de um ano inteiro de muita gente honesta. Mas o sorriso não chegava aos olhos. "Onde a senhora pensa que vai, dona Clarice?" Ela sussurrou, mas o tom era de uma ordem militar. "Vou me sentar, Patrícia. O risoto já está no ponto." O Ricardo disse que o convidado chegaria às 8. Ela soltou uma risada curta, seca, como se eu tivesse contado uma piada de mau gosto. Ela se colocou na frente da porta, bloqueando minha passagem com o corpo, me olhando de cima a baixo, reparando na minha blusa de malha simples e na calça de elástico que eu usava para ficar em casa. "Hoje não," ela disse, e cada palavra foi como um estalo de chicote. "Hoje a senhora não janta com a gente. Temos uma visita importante, Clarice. Um investidor de alto nível. Não posso ter a senhora na mesa tossindo ou contando aquelas histórias repetitivas do Brás ou..." Ela fez uma pausa dramática, torcendo o nariz, cheirando a refogado. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Não pela ofensa, mas pela crueldade. Eu havia feito aquele refogado. "Ricardo sabe disso?" perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. "Ricardo concorda comigo. Ele quer salvar a empresa e, para isso, precisamos parecer impecáveis. A Cláudia vai levar um prato feito para o seu quarto. Por favor, não saia de lá até a visita ir embora. É para o bem de todos." Ela se virou, bateu a porta na minha cara e puxou a cortina de voal, me isolando na cozinha como se eu fosse um móvel velho que destoava da decoração moderna. "Antes de eu te contar o que eu fiz naquele momento, e acredite, você não vai querer perder. Se você já sentiu na pele o que é ser deixada de lado dentro da sua própria casa, se inscreva aqui no canal. Vamos juntas mostrar que respeito não tem prazo de validade." Eu fiquei ali, parada, olhando para a porta fechada. O som das taças, sendo colocadas na mesa do lado de lá, parecia vir de outro mundo. O meu mundo agora se resumia àquela cozinha de serviço e ao quartinho dos fundos, o antigo depósito de empregada, para onde fui transferida 6 meses atrás. Não chorei. Engoli o choro junto com a dignidade ferida. Peguei meu pano de prato, dobrei milimetricamente e o coloquei sobre a bancada. Não aceitei o prato que a Cláudia, com os olhos cheios de pena, tentou me oferecer. "Não tenho fome, minha filha." Menti. Eu tinha fome, sim. Fome de justiça. Caminhei pelo corredor estreito até o quartinho. Sentei na cama dura, ouvindo o burburinho da cidade lá fora. Minutos depois, a campainha tocou. Ouvi a voz exageradamente aguda da Patrícia. "Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo." E ouvi a voz do meu filho, Ricardo, trêmula, submissa. E então ouvi a voz do convidado. Grave, pausada. Uma voz que fez minha espinha gelar, não de medo, mas de reconhecimento. Eu conhecia aquela voz. Olhei para o espelho manchado na parede do quartinho. Vi uma senhora de 68 anos, de cabelos brancos presos num coque frouxo, com olheiras de quem dorme mal.
Patrícia achava que eu era um estorvo invisível. Ricardo achava que eu era passado. Mas eles esqueceram quem eu fui. Esqueceram que, antes de ser a vovó que mora nos fundos, eu negociava contratos com os homens mais difíceis da indústria têxtil sem baixar a cabeça. Levantei-me. A tristeza deu lugar a uma energia elétrica que subiu pelas minhas pernas. Abri a porta do meu guarda-roupa improvisado. Lá no fundo, protegido por uma capa plástica, estava ele. Meu blazer de veludo cor de vinho. Corte clássico, tecido nobre, ombreiras discretas. Uma peça de quando eu era chefe. Vesti o blazer sobre a blusa simples. Soltei o cabelo. Passei o único batom que me restava, um tom de terra suave. Eu não ia jantar no quarto. Caminhei pelo corredor de serviço em silêncio absoluto. Cheguei à porta que dava para a sala de jantar. Podia ouvir o tinir dos talheres e a conversa forçada. Coloquei a mão na maçaneta. Minha mão não tremia. Girei devagar. O que aconteceu quando eu abri aquela porta não foi apenas um jantar interrompido. Foi o início do fim da farsa deles. Mas eles não faziam ideia de quem estava sentado àquela mesa, e nem do que aquele homem significava na minha história. Antes de eu girar aquela maçaneta e enfrentar o tribunal da minha própria família, você precisa entender como eu vim parar naquele quartinho de fundos. Ninguém acorda um dia e decide ser tratado como estorvo. Isso acontece aos poucos, como uma infiltração na parede que a gente finge que não vê. 10 anos atrás, eu não era a velha do quarto dos fundos. Eu era a Dona Clarice da Rua Miller, no coração do Brás. Eu comandava 40 costureiras e conhecia a diferença entre seda pura e poliéster só pelo barulho que o tecido fazia quando rasgava. Minha vida tinha cheiro de café forte e tecido novo. Eu tinha minha independência, minha casa térrea na Muca, com piso de caquinhos vermelhos e uma parreira de uva no quintal que meu falecido marido plantou. Mas eu tinha um ponto fraco. O Ricardo. Ricardo sempre foi um menino bom, mas tinha a cabeça nas nuvens. Ele olhava para as minhas máquinas de costura com desprezo. Mãe, o futuro é tecnologia. Ninguém fica rico costurando botão, ele dizia, com os olhos brilhando diante da tela de um computador. Ele queria lançar um aplicativo, uma tal de startup, mas dizia que precisava de capital inicial e de um endereço que passasse credibilidade para os investidores. Foi num almoço de domingo, diante de uma lasanha que ele mal tocou, que ele fez a proposta que arruinou minha vida. Vende a confecção, mãe. Vende a casa. Vamos juntar tudo. Eu compro uma cobertura duplex no Tatuapé. A senhora vai ter a suíte master. Vai ser a rainha da casa. Eu vou cuidar da senhora para sempre. É um investimento, mãe. Eu olhei para as mãos dele tremendo de ansiedade. O amor de mãe às vezes nos cega. Nos deixa burras. Eu não vi um negócio arriscado. Eu vi meu filho precisando de mim. E eu fiz. Assinei os papéis no cartório com a mão firme, mas o coração sangrando. Vendi meu negócio, minha história, meu porto seguro. Juntei tudo o que eu tinha na vida. 850 mil reais. Entreguei o cheque na mão dele. Lembro até hoje do abraço que ele me deu, me tirando do chão. A senhora nunca mais vai precisar trabalhar, ele prometeu. Compramos o apartamento. No começo era tudo lindo. Eu tinha, de fato, a suíte principal com varanda. Ricardo montou o escritório dele. Parecia que tínhamos vencido. Mas eu cometi o erro clássico de quem ama demais. Não coloquei nada no papel. O apartamento ficou 100% no nome dele para facilitar a burocracia do financiamento do restante, ele disse. Eu confiei. Afinal, quem desconfia do filho que carregou no ventre? Mas o que eu não sabia é que aquele apartamento de luxo não era um lar para nós dois. Era um palco. E logo, uma nova atriz entraria em cena para reformar o cenário e me jogar para a coxia. O investimento do meu filho não era apenas na tecnologia. Ele estava investindo numa imagem. E nessa imagem de sucesso, uma mãe ex-costureira do Brás começava a não pegar bem. Foi aí que ela apareceu. E foi aí que eu percebi que meu dinheiro tinha comprado as paredes, mas não o respeito de quem morava dentro delas. Se você acha que perder dinheiro dói, espere até ver o que acontece quando alguém começa a roubar o seu espaço centímetro por centímetro com um sorriso no rosto.
Patrícia entrou na nossa vida como quem pede um copo d'água e acaba bebendo o filtro todo. No começo, eram sorrisos tímidos e elogios ao meu tempero. Mas assim que a aliança dourada entrou no dedo dela, a tinta da caneta no papel do casamento mal tinha secado e a reforma começou. Não nas paredes, mas na minha existência ali dentro. A primeira punhalada veio num domingo de manhã, enquanto eu coava o café. Patrícia, com seu roupão de seda, encostou na pia e disse, como quem comenta sobre o tempo: Dona Clarice, eu e o Ricardo estamos pensando. A senhora não acha que aquela suíte master é muito grande só para uma pessoa? Sabe como é? Casal novo precisa de espaço, de privacidade. O banheiro tem hidromassagem e a senhora nem usa por causa da pressão baixa. Eu olhei para o Ricardo. Ele desviou o olhar para o celular. Ali eu entendi. A decisão já tinha sido tomada. Eu não tinha voz. Fui remanejada para o quarto de hóspedes. É temporário, eles disseram. É mais aconchegante, disseram. Mas a ganância por espaço é uma doença que não cura. 6 meses depois, a desculpa mudou. Estamos tentando engravidar, Clarice. Patrícia anunciou com a mão na barriga lisa. O bebê vai precisar do quarto de hóspedes. Ele pega o sol da manhã, é vital para a criança. Não havia bebê nenhum. Havia apenas o desejo dela de fazer um closet gigante para suas bolsas de grife. Mas quem discute com a promessa de um neto? E assim, fui empurrada para o quartinho dos fundos. Aquele cubículo perto da área de serviço, sem janela direta, onde mal cabia uma cama de solteiro e uma cômoda. O lugar era frio, úmido e cheirava a produtos de limpeza. De rainha da casa, virei um entulho que a gente esconde quando a visita chega. Mas a dor física do quarto apertado não foi nada comparada à dor que senti na terça-feira seguinte. Cheguei da farmácia e vi o caminhão de bota fora parado na porta do prédio. O porteiro me olhou com pena. Dona Clarice, acho que a senhora não vai gostar de ver isso. Corri para a calçada. Lá estava ela, a minha penteadeira de jacarandá. Aquela peça maciça, esculpida à mão, que foi da minha avó, passou pela minha mãe e ficava no meu quarto como um altar das minhas memórias. Patrícia estava supervisionando 2 homens que a carregavam de qualquer jeito, arranhando o verniz antigo. Oh, o que você está fazendo? Gritei, sentindo meu peito arder. Patrícia nem piscou. Ajeitou os óculos escuros e suspirou, impaciente. Ah, Clarice, não faça cena. Isso é velharia. Está cheio de cupim. Vai contaminar meus móveis planejados. Estou fazendo um favor, higienizando a casa. Não tem cupim nenhum. É madeira de lei. Já foi, Clarice. Já foi. Agora é lixo. Eu tentei segurar o móvel, mas era pesado demais. Vi minha história ser jogada na caçamba como se fosse resto de obra. O espelho bisotado, que refletiu meu rosto jovem, meu rosto de noiva, meu rosto de viúva, quebrou-se em 1000 pedaços com o impacto. No meio daquele desastre, vi algo brilhar no chão da calçada. Tinha caído de uma das gavetas. Corri e peguei antes que alguém pisasse. Era minha pequena caixa de música de porcelana. Uma bailarina quebrada na ponta, que tocava uma melodia francesa que eu cantarolava para o Ricardo dormir quando bebê. Apertei aquela caixinha contra o peito, sentindo a cerâmica fria contra a pele quente de raiva. Patrícia entrou no prédio sem olhar para trás. Eu fiquei ali, na rua, chorando não pelo móvel, mas porque entendi naquele instante que para ela eu era exatamente como aquela penteadeira, uma peça velha, ocupando espaço, esperando o dia do descarte. Subi pelo elevador de serviço, escondendo a caixinha dentro da blusa como se fosse um contrabando, um crime. Entrei no meu quartinho claustrofóbico e prometi para a bailarina de porcelana. Eles tiraram meu conforto, mas não vão tirar minha voz. Mal sabia eu que o plano deles era ainda mais cruel. Depois de roubarem meu espaço, eles já estavam de olho na única coisa que garantia que eu não morresse de fome. Prepare seu coração, porque o que eles fizeram com a minha aposentadoria é o tipo de maldade que a gente acha que só existe em novela, até acontecer com a gente. Dizem que a violência mais difícil de cicatrizar é aquela que não deixa marcas roxas na pele.
É a violência silenciosa, a que te faz duvidar da sua própria sanidade. E foi exatamente assim que eles começaram a mexer no meu bolso. Tudo começou com uma reunião de família na sala de estar. Ricardo, de cabeça baixa, roendo as unhas como fazia quando criança, e tirava nota vermelha. Patrícia, com uma calculadora na mão e aquela falsa expressão de preocupação. Dona Clarice, ela começou, deslizando os dedos perfeitamente manicurados sobre a mesa de vidro. A situação da empresa do Ricardo está delicada. O mercado mudou, e morar aqui nessa cobertura tem um custo. O condomínio subiu para R$ 3.500 este mês. Eu sabia onde aquilo ia dar. Eu sou velha, não sou burra. O que vocês precisam? Perguntei, sentindo um gosto amargo na boca. Precisamos que a senhora contribua integralmente com a casa. Afinal, a senhora come, toma banho, usa luz. Ricardo murmurou, sem coragem de me olhar nos olhos. A sua aposentadoria, mãe. Os R$ 6.200. R$ 6.200. O fruto de 35 anos pagando o teto do INSS, acordando às 4 da manhã para abrir a confecção no Brás. Era o meu dinheiro de segurança. É temporário, mãe, ele prometeu. Eu entreguei o cartão do banco e a senha. Por amor. Sempre por esse maldito amor que nos faz sangrar. Mas o temporário virou eterno. E o que era uma ajuda virou um sequestro financeiro. De repente, eu me vi tendo que pedir permissão para viver. A humilhação vinha nos detalhes pequenos, os que mais doem. Lembro de um dia no supermercado. Eu coloquei no carrinho aquele iogurte grego com geleia de frutas vermelhas que eu adorava. Custava R$ 5. Patrícia viu, bufou e tirou do carrinho, jogando de volta na prateleira. Clarice, tenha dó. O orçamento está estourado. Vamos levar a marca do mercado mesmo. É tudo leite talhado igual. Eu baixei a cabeça, envergonhada, enquanto a caixa passava as compras. Mas a vergonha virou ódio quando chegamos em casa. Patrícia deixou as sacolas na cozinha para eu guardar e subiu para o quarto. Ela voltou minutos depois, desfilando com uma bolsa nova, de couro legítimo, cor caramelo. Eu conhecia aquela marca. Não custava menos de R$ 2.000. Presentinho que me dei, ela disse, vendo meu olhar fixo na bolsa. Eu mereço, né? Administrar essa casa dá um trabalho. Meu sangue ferveu. Não tinha R$ 5 para o meu iogurte, mas tinha R$ 2.000 para a vaidade dela? O meu dinheiro não estava pagando o condomínio, estava financiando o luxo de uma parasita enquanto eu tinha que pedir, quase implorando, R$ 80 para comprar minha losartana na farmácia. Eu não era mãe, nem hóspede. Eu era uma conta bancária com pernas, trancada num quarto de fundos. Mas a ganância é cega. Eles achavam que, por controlarem meu cartão, controlavam minha mente. Eles não sabiam que eu estava prestes a ouvir o que não devia e descobrir que o plano deles era muito mais macabro do que apenas roubar minha aposentadoria. O que eu ouvi através daquela parede fina me fez tremer mais do que qualquer frio, e foi ali que a mãe morreu e a leoa acordou. Naquela casa, eu tinha me tornado uma espécie de fantasma. Eu limpava, lavava e passava, mas ninguém me via. E essa invisibilidade, que tanto me machucava, acabou se tornando a minha maior arma. Era uma quinta-feira chuvosa. A casa estava úmida e fria. Eu passava um pano no corredor, perto da porta do escritório do Ricardo. A porta estava entreaberta, só uma frestinha, mas o suficiente para o som vazar. Ouvi o barulho de gelo caindo num copo de uísque. Eram 3 da tarde. Mau sinal. Parei o rodo, prendi a respiração. Ricardo, a gente não pode continuar assim. Era a voz da Patrícia, impaciente. O closet não cabe mais nada. Eu preciso derrubar a parede do quarto de hóspedes para ampliar. Mas, amor, a voz do Ricardo era um fiapo. A mãe dorme no quartinho dos fundos. Se a gente aumentar seu closet, vai tirar o espaço da área de serviço. Onde ela vai ficar? Houve um silêncio pesado, cruel. Ricardo, acorda, ela disse com a frieza de quem negocia gado. Sua mãe já não está bem da cabeça. Você viu como ela esqueceu a luz da cozinha acesa ontem?
Ela está gaga, Ricardo. É questão de tempo até ela botar fogo na casa. Eu senti minhas pernas tremerem. Eu não esqueci a luz acesa. A Patrícia é que tinha ido beber água de madrugada e deixado lá, mas a culpa sempre caía na velha. O que você sugere? Ele perguntou. Tem aquele lar de idosos em Pirituba. É barato, com os remipsis. 200 reais da aposentadoria dela, a gente paga a mensalidade de lá, que é uns 2.000, e sobra 4.000 limpo todo mês. Dá para pagar a parcela do meu carro novo e ainda sobra para os jantares. Ela nem vai notar a diferença, Ricardo. Vai ter gente da idade dela para conversar. Aqui ela só atrapalha. Eu larguei o rodo devagar no chão para não fazer barulho. O choque foi tão grande que eu não consegui chorar. Meu filho, o menino que eu embalei, que eu alimentei, que eu vendi minha vida para ajudar, estava cogitando me trancar num asilo barato para que a mulher dele pudesse ter um closet maior e um carro zero na garagem. Eu valia menos que 4 metros quadrados de armário. Voltei para o meu quarto na ponta dos pés, sentei na cama e olhei para as minhas mãos enrugadas. Elas tremiam, mas não de medo, tremiam de raiva. Gaga, ela disse. Inútil, ela pensou. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A tristeza profunda, aquela depressão que me mantinha deitada, secou. No lugar dela, nasceu uma clareza fria e cortante. Se eles achavam que eu estava gaga, eu ia usar isso a meu favor. Se eles achavam que eu era invisível, eu seria a melhor espiã que aquela casa já viu. Eles esqueceram que antes de ser mãe, eu fui empresária. Eu sabia gerenciar crises. Eu sabia derrubar concorrentes desonestos. Enxuguei uma lágrima solitária que escorreu no meu rosto e levantei a cabeça. Você quer guerra, Patrícia? Então você vai ter. Abri minha gaveta de meias. Lá no fundo, escondido dentro de um par de meias de lã, estava um caderno preto antigo e uma caneta. Era a hora de começar a contabilidade do meu sofrimento. Mas eles não sabiam que eu tinha um segredo guardado a 7 chaves. Um segredo financeiro que mudaria tudo. Eles achavam que tinham me tirado tudo, mas esqueceram de procurar no único lugar que realmente importava. A partir daquele dia, vesti a máscara que eles criaram para mim. Se Patrícia queria uma velha gaga e surda, era exatamente isso que ela teria. Durante o dia, eu caminhava arrastando os chinelos, perguntava a mesma coisa 2 vezes, deixava o controle da TV cair. Eles riam pelas costas. A mãe já era, Ricardo dizia aliviado. Mal sabiam eles que quando a porta do meu quartinho se fechava à noite, a velha gaga desaparecia. Debaixo do colchão, dentro de uma fronha velha, eu guardava minha arma secreta, um caderno de capa preta. Ali, com minha letra cursiva impecável de antiga professora de corte e costura, eu registrava tudo. Dia 12. Patrícia me chamou de peso morto na frente da faxineira. Desviou $400 da conta conjunta para o cabeleireiro. Dia 18. Ricardo gritou comigo porque pedi um cobertor mais quente. Disse que eu custava caro demais. Mas o maior segredo não estava naquele caderno. Estava no que eu não vendi. Quando me desfiz da confecção e da casa para dar o dinheiro ao Ricardo, uma intuição, aquela voz de Deus que sopra no ouvido das mães, me fez segurar algo. Eu não vendi um pequeno galpão que eu tinha na rua do gasômetro. Era um imóvel feio, caindo aos pedaços, mas que eu aluguei para uma oficina mecânica. Eles não sabiam, mas todo dia 5 caíam R$ 2.500 numa conta poupança antiga da Caixa, daquelas cadernetas azuis que ninguém usa mais. Eu nunca toquei nesse dinheiro. Deixei render por 10 anos. Hoje eu tinha um fundo de emergência de exatos R$ 120 mil. Eu não era rica, mas não era indigente. Eu tinha o poder da fuga. Numa terça-feira, fingi que ia à igreja rezar o terço. Peguei um táxi e fui ao escritório do Dr. Hélio, no Centro Velho de São Paulo. O prédio cheirava a cera e poeira, cheiro de justiça antiga. Dr. Hélio, com seus suspensórios e bigode branco, me recebeu como uma irmã. Quando mostrei a escritura do apartamento e contei o que estava vivendo, ele tirou os óculos e sorriu, um sorriso de quem tem um as na manga. Clarice, minha querida, você não fez uma venda simples para o Ricardo.
Lembra que colocamos como doação com reserva de usufruto para evitar impostos na época? E lembra da cláusula de revogação por ingratidão? Meu coração parou. Ingratidão é crime, Hélio? No Código Civil é motivo para anular a doação, Clarice. Injúria grave, calúnia, falta de amparo. Se provarmos que eles te maltratam, o apartamento volta a ser seu. E com esse caderno aqui, ele bateu a mão nas minhas anotações. Nós temos a munição. Saí daquele escritório sentindo o sol bater no rosto de um jeito diferente. O ar parecia mais leve. Eu não era mais a vítima encurralada. Eu era a dona do tabuleiro. Voltei para casa a tempo de ver Patrícia gritando com a entregadora de flores. Entrei no meu quartinho, guardei o cartão do advogado junto com o caderno e esperei. A data do grande jantar com o investidor estava marcada para a próxima sexta-feira. Seria o palco perfeito. Eles queriam impressionar o homem que salvaria a empresa, pois eu faria questão de que a impressão fosse inesquecível. A sexta-feira chegou arrastando uma tensão elétrica que fazia os pelos do meu braço arrepiar. A casa parecia um campo de batalha disfarçado de capa de revista. Patrícia acordou às 6 da manhã, gritando ordens para a faxineira, mandando polir a prataria que nem era dela, era do meu enxoval, até que pudesse ver o reflexo dos seus dentes clareados nas travessas. Ricardo era uma pilha de nervos. Ele andava de um lado para o outro na sala, ajeitando a gravata, suando frio. A empresa dele estava por um fio. Dívidas trabalhistas, fornecedores atrasados. Ele precisava daqueles 5 milhões de euros como um náufrago precisa de ar. E a única boia de salvação era esse tal Dr. Figueiredo, um investidor lendário, conhecido por ser implacável com incompetência. Por volta das 7 da noite, quando o cheiro do filé mignon já perfumava o corredor, Patrícia entrou no meu quartinho. Ela não bateu. Nunca batia. Ela estava impecável no seu vestido de seda champanhe, mas seus olhos eram fendas de ansiedade e maldade pura. Escuta bem, Clarice. Ela sibilou, encostando a porta atrás de si para que o Ricardo não ouvisse. O doutor Figueiredo é um homem sofisticado. Ele detesta drama, detesta velhice, detesta cheiro de doença. Eu estava sentada na cama, com meu caderno preto escondido debaixo do travesseiro. Olhei para ela com uma calma que a desconcertou. Eu não estou doente, Patrícia. Para mim, a senhora é um câncer nessa casa. Ela disparou, e eu senti o golpe, mas não sangrei. Se a senhora ousar colocar o nariz para fora desse quarto, se a senhora fizer um barulho sequer, eu juro pela minha vida que amanhã de manhã a senhora acorda no asilo público de Pirituba. E não vai ter visita de domingo. Entendeu? Eu apenas assenti. Entendi perfeitamente, minha nora. Ela sorriu, triunfante, achando que tinha me domado. Ótimo. A Cláudia traz um prato feito depois. Fique invisível. Ela saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e podridão moral. Eu esperei os passos dela sumirem no corredor. Levantei-me devagar. Fui até o espelho e tirei o meu blazer de veludo vinho do cabide. Aquele blazer que eu usava nas reuniões da diretoria, quando fechava contratos que sustentaram essa família por décadas. Eles achavam que eu era a vergonha da casa. Eles achavam que o Dr. Figueiredo, esse homem rico e poderoso, teria nojo de uma senhora humilde. Pobre Patrícia. Pobre Ricardo. Eles estudaram os números da empresa, decoraram gráficos, ensaiaram discursos. Mas esqueceram de estudar a vida. Esqueceram que o mundo é um ovo. Ouvi a campainha tocar. O som ecoou pelo apartamento como um gongo de luta. Ouvi a voz bajuladora da Patrícia. Ouvi a voz trêmula do Ricardo. E então, ouvi a voz dele. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma ansiedade doce. A hora tinha chegado. Eu alisei meu blazer, respirei fundo e coloquei a mão na maçaneta. Eles queriam uma noite inesquecível? Eu ia dar a eles. O que aconteceu quando aquela porta se abriu não derrubou apenas um jantar. Derrubou o mundo de mentiras que eles construíram em cima das minhas costas. Eu girei a maçaneta devagar, mas o barulho da porta se abrindo pareceu um trovão naquela sala climatizada. O ar-condicionado estava gelado,
Mas assim que pisei no tapete persa da sala de jantar, senti o calor dos olhares se voltarem para mim. A cena era patética. Ricardo estava com a taça de vinho na mão, paralisado no meio de um brinde. Patrícia, que estava de costas para mim, virou-se lentamente. Quando me viu ali, parada, com meu blazer de veludo vinho e a cabeça erguida, o rosto dela passou de um sorriso falso para uma máscara de puro ódio. Ela ficou vermelha, uma veia saltou no pescoço dela. Ela se levantou num pulo, derrubando o guardanapo no chão. O que significa isso? Ela sussurrou entre dentes, caminhando na minha direção como um animal acuado, tentando me bloquear da visão da visita. Eu disse para a senhora não sair. Então, ela se virou para o convidado, abrindo aquele sorriso amarelo, desesperado. Mil perdões, doutor Figueiredo. Essa é a mãe do Ricardo. Como eu disse, a idade chega, a cabeça falha. Ela costuma fugir do quarto. É uma situação muito triste, o senhor entende. Demência senil. Ricardo tentou ajudar na mentira. É, doutor. Mamãe às vezes não sabe onde está. Vamos levá-la de volta. Patrícia segurou meu braço com força, suas unhas de gel cravando na minha pele por cima do veludo. Vamos, Clarice. Agora. Eu não me movi 1 milímetro, não precisei, porque antes que eu pudesse abrir a boca para me defender, ouvi o barulho de uma cadeira sendo arrastada com violência contra o piso de madeira. O doutor Figueiredo não estava olhando para o decote da Patrícia. Não estava olhando para o relógio caro do Ricardo. Ele estava em pé. O rosto dele, um homem sério de 50 e poucos anos, estava pálido, com os olhos arregalados fixos em mim. Solte ela. A voz dele trovejou. Não foi um pedido, foi uma ordem. Patrícia soltou meu braço como se tivesse levado um choque. Como? O senhor não está entendendo, ela é... Eu sei muito bem quem ela é. O doutor Figueiredo interrompeu, ignorando completamente a existência da minha nora. Ele contornou a mesa larga, passos largos e firmes, e parou na minha frente. O homem que tinha o poder de salvar ou falir a empresa do meu filho estava ali, tremendo levemente. Ele olhou nos meus olhos e, para o espanto mortal de Ricardo e Patrícia, ele pegou minha mão enrugada e a beijou com uma reverência que nem reis recebem. Dona Clarice? A voz dele embargou. Meu Deus, é a senhora mesmo? Eu sorri, sentindo uma lágrima quente escorrer, não de tristeza, mas de alívio. Olá, Roberto. Já faz muito tempo, não é? Desde que você era aquele menino magrelo, carregando rolos de tecido no meu estoque. O silêncio na sala era tão absoluto que dava para ouvir o gelo derretendo no balde de champanhe. Ricardo deixou a taça cair. O vidro estilhaçou no chão, espalhando vinho tinto como sangue no tapete bege da Patrícia. Mas ninguém se importou com a mancha. Ricardo! O doutor Figueiredo se virou para meu filho com um olhar de desprezo que eu nunca vi igual. Você me disse que sua mãe estava incapacitada. Você me disse que ela era um peso. E eu... Ricardo gaguejava, branco como cera. Essa mulher... Roberto apontou para mim, a voz cheia de emoção. Essa mulher pagou minha primeira mensalidade da faculdade de economia quando meu próprio pai disse que eu não servia para estudar. Ela me deu meu primeiro emprego. Se eu sou o investidor anjo que vocês tanto bajulam hoje, é porque a dona Clarice foi o anjo que acreditou em mim 30 anos atrás. Ele se virou para mim novamente, ignorando os cacos de vidro no chão. Madrinha, o que eles fizeram com a senhora? Por que a senhora está morando nos fundos? Eu respirei fundo. O jogo tinha virado. A humilhação tinha mudado de lado da mesa. Olhei para Patrícia, que parecia ter encolhido 10 centímetros. Olhei para Ricardo, que não tinha coragem de levantar a cabeça. Ah, Roberto, eu disse com a calma de quem segura o chicote. É uma longa história. Mas já que você está aqui, acho que está na hora de todos nós jantarmos e conversarmos sobre... negócios. Caminhei até a cabeceira da mesa, o lugar que era do Ricardo, e puxei a cadeira para mim. Você acha que eles sentiram vergonha? A vergonha foi pouco.
O que aconteceu naquela mesa de jantar foi um massacre moral. E eu estava apenas começando. Aqui está a parte 9 da nossa história. Sentar na cabeceira daquela mesa, no lugar que Ricardo ocupava com tanta arrogância, teve um sabor melhor do que qualquer banquete. O silêncio na sala era tão denso que se alguém riscasse um fósforo, o ar explodiria. Patrícia, tremendo dentro daquele vestido de seda que agora parecia uma fantasia ridícula, tentou sua última cartada. A cartada da manipulação. Ela forçou uma risada nervosa, aguda, que ecoou mal nas paredes. Ai, que coincidência maravilhosa, Dr. Figueiredo! Ela gaguejou, servindo água com a mão trêmula, derramando um pouco na toalha. A gente só estava poupando a Clarice. Sabe como é? Ela se cansa rápido. Mas é claro que ela é a rainha desta casa. Não é, vozinha? Ela tentou tocar meu ombro. Eu nem precisei me mexer. O Roberto, para eles, Dr. Figueiredo, lançou um olhar tão cortante para a mão dela que ela recolheu o braço como se tivesse tocado em brasa. Poupar? Roberto perguntou, a voz baixa e perigosa. Vocês a trancaram num quarto de empregada. Eu vi o corredor quando entrei. Eu vi a porta fechada. É provisório. Ricardo tentou falar, a voz falhando, suando bicas. Estamos reformando... Não minta, Ricardo, eu disse. Minha voz saiu calma, aveludada, sem um pingo de raiva. Apenas verdade. Vocês me tiraram da suíte para fazer um closet. Vocês jogaram minha penteadeira no lixo e hoje olhei para o prato de porcelana vazio na minha frente. Hoje a ordem foi clara. Eu não deveria ser vista porque cheiro de velha espanta investidores. Roberto largou o guardanapo sobre a mesa. Ele nem tinha tocado na comida. Ele olhou para o risoto, depois olhou para mim. Esse cheiro... Foi a senhora que cozinhou, Dona Clarice. O risoto e o filé ao molho madeira. A receita que você gostava quando ia almoçar no refeitório da fábrica, lembra? Respondi. Roberto fechou os olhos por um segundo, balançando a cabeça em decepção. Quando os abriu, ele não olhou para mim. Ele olhou para o meu filho. E aquele olhar destruiu o Ricardo mais do que qualquer grito. Ricardo, ele começou, num tom profissional que gelou a sala. Eu vim aqui hoje disposto a assinar um cheque de 5 milhões de reais. Sua tecnologia é boa. Seus números no papel são promissores. Os olhos de Ricardo brilharam com uma esperança patética. Sim, doutor. O projeto é sólido. Nós vamos... Mas... Roberto levantou a mão, interrompendo. Eu aprendi tudo o que sei sobre caráter com a sua mãe. E a regra número 1 dos negócios é: nunca confie em quem não respeita a própria origem. O ar saiu dos pulmões do Ricardo. Se você tem coragem de humilhar a mulher que te deu a vida, que vendeu o patrimônio dela para você morar nesse luxo, o que você faria comigo, Ricardo? O que você faria com o meu dinheiro na primeira oportunidade? Quem trai o sangue, rouba o sócio. Não, não é assim, Patrícia gritou, perdendo a compostura de madame. A gente cuida dela. A gente paga tudo. Com o dinheiro dela, imagino. Roberto retrucou, afiado como bisturi. Eu não vou investir 1 centavo na sua empresa, Ricardo. Na verdade, vou fazer questão de avisar a todos os meus contatos no mercado sobre o tipo de valores que você pratica. Ricardo desabou na cadeira. A carreira dele, a reputação, o futuro, tudo evaporou. Mas eu não tinha acabado. A humilhação moral estava feita. Agora, faltava a justiça legal. Enfiei a mão no bolso interno do meu blazer de veludo. Senti o papel frio do envelope que o Dr. Hélio tinha preparado. Eles achavam que o problema era apenas o investidor indo embora. Eles não imaginavam que estavam prestes a perder o teto sobre suas cabeças. Tirei o envelope e o coloquei suavemente sobre a mesa, em cima dos cacos de vidro da taça quebrada. O jantar acabou, eu disse. Mas a conversa sobre a propriedade deste apartamento está apenas começando. Abram. Quando Ricardo leu a primeira linha daquele documento, a cor sumiu do rosto dele de uma vez por todas. O que estava escrito ali
Não era um pedido, era um despejo. Ricardo segurou o papel com as mãos trêmulas. O som dele folheando o documento parecia um trovão naquele silêncio mortal. Patrícia, impaciente e pálida, arrancou o papel da mão dele e leu. Seus olhos percorreram as linhas jurídicas e pararam numa expressão de horror absoluto. Revogação de doação por ingratidão? Ela leu em voz alta, a voz falhando. O que é isso, Clarice? Você ficou louca? O apartamento é do Ricardo, está no nome dele. Eu me servi de um pouco de vinho da garrafa que ficou intacta sobre a mesa. Tomei um gole lento, sentindo o sabor da vitória. Leia a cláusula 4ª, Patrícia. Respondi calmamente. Quando vendi minha casa e minha fábrica para comprar este apartamento, o Dr. Hélio foi muito sábio. Ele registrou a transação como uma doação com encargos. O encargo era simples, cuidar de mim. Me levantei e caminhei até eles, devagar. A lei brasileira é clara, meu filho. Artigo 557 do Código Civil. A doação pode ser revogada se o donatário cometer ofensa física, injúria grave ou negar alimentos ao doador. Nós nunca te negamos comida! Ricardo gritou, desesperado. Foi aí que eu tirei minha segunda arma do bolso, o caderno de capa preta. Joguei-o sobre a mesa com um baque seco. Não? Perguntei, abrindo numa página marcada. Dia 14 de março. Hoje não janta, tem visita. Dia 02 de fevereiro. Cortei o remédio da pressão porque precisamos pagar o IPVA. Está tudo aqui, Ricardo. Datas, horários, insultos. E mais, os extratos bancários provando que vocês desviam minha aposentadoria para pagar luxos, enquanto eu tenho que pedir esmola para comprar analgésico. Patrícia tentou avançar para pegar o caderno, mas Roberto, o investidor, deu um passo à frente, cruzando os braços. Ela recuou, tremendo. Isso tem nome, continuei, minha voz firme como aço. Apropriação indébita de bens de idosos. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Da cadeia, Patrícia, de 1 a 4 anos. O ar na sala ficou rarefeito. Ricardo olhou para a esposa, depois para mim, e começou a chorar. Um choro feio, de criança mimada que quebrou o brinquedo. Mãe, por favor, não faz isso. A gente não tem para onde ir. A empresa está falida sem o investimento do Roberto. Eu senti uma pontada no coração. Era meu filho. Mas olhei para o corredor, para a porta do quartinho escuro, onde passei noites chorando sozinha enquanto eles riam na sala. A piedade morreu ali. Vocês têm 30 dias, decretei. 30 dias para desocupar o meu imóvel. Quero as chaves na portaria. E quero a devolução de cada centavo que vocês tiraram da minha conta poupança nos últimos 6 meses, ou eu levo esse caderno preto direto para a delegacia. 30 dias? Patrícia gritou, histérica. Mas para onde a gente vai? Meus móveis planejados, meu closet. Eu sorri. Um sorriso triste, mas necessário. Sugiro que vendam as bolsas de grife, Patrícia. Elas devem valer o suficiente para alugar uma kitnet bem longe daqui. Eles estavam destruídos. Não por mim, mas pela própria ganância. Roberto tocou meu ombro, em sinal de apoio. Eu tinha recuperado minha casa, mas mais importante que isso, eu tinha recuperado meu respeito. Mas você acha que acabou? Ah, não. O destino ainda guardava uma última lição para o Ricardo. Daquelas que a vida ensina não com amor, mas com dor. Os 30 dias passaram voando para mim, mas se arrastaram para eles. A cobertura, antes impecável, virou um campo de guerra de caixas de papelão e plástico bolha. E foi ali, no meio daquela bagunça, que a verdade nua e crua apareceu. O casamento de Ricardo e Patrícia não era feito de amor, era feito de interesse. E interesse não sobrevive à falência. No dia da mudança, não houve caminhão de luxo. Ricardo teve que contratar um carreto simples, daqueles que a gente negocia na esquina. Eu fiquei na varanda, observando. O apartamento ecoava, vazio. Eles tinham arrancado até os lustres e as cortinas, deixando buracos no teto que pareciam feridas abertas no gesso. A briga final aconteceu no hall do elevador.
eu ouvi tudo. Você é um fracassado, Ricardo, Patrícia gritava, sem se importar com os vizinhos que ela tanto tentou impressionar antes. Você me prometeu uma vida de rainha e agora quer que eu vá morar num apartamento de 40 metros quadrados na Aclimação? É o que dá para pagar, Patrícia. Se você vendesse suas bolsas... Vender minhas bolsas para pagar suas dívidas? Nunca! Ela jogou uma caixa no chão. O som de vidro quebrando foi o ponto final. Eu vou para a casa da minha mãe. Sozinha. Acabou, Ricardo. Não casei para passar necessidade. Vi Patrícia entrar no elevador social com 2 malas de grife e desaparecer. Ela não olhou para trás. Não houve abraço de despedida, nem lágrimas de saudade. Apenas o silêncio frio de um contrato comercial rompido. Ricardo ficou ali, parado no corredor, segurando uma caixa de livros pesada. Ele olhou para mim. Estava mais magro, com a barba por fazer, os olhos vermelhos. Pela primeira vez em anos, vi meu filho e não o fantoche daquela mulher. Ele esperou. Eu sei que, no fundo, ele esperava que eu dissesse: fica, meu filho, eu pago tudo, vamos esquecer. Mas o amor de mãe, o amor verdadeiro, às vezes precisa ser duro como rocha para salvar. Se eu o acolhesse agora, ele nunca aprenderia a ser homem. Mãe, ele sussurrou. A chave, Ricardo. Estendi a mão, firme. Ele colocou a chave na minha palma, seus dedos estavam gelados. Me desculpa. O perdão eu te dou, meu filho, mas a confiança... Essa você vai ter que reconquistar com o tempo. Agora vá. O caminhão está esperando e eles cobram por hora. Ricardo saiu. Hoje soube pelo Dr. Figueiredo, que aliás fez questão de manter contato comigo, que Ricardo está trabalhando no setor administrativo de uma transportadora. Ganha um salário honesto, bate cartão, pega ônibus e marmita. Mora numa kitnet simples. Disseram que ele está mais humilde, que aprendeu a valorizar cada real, que pela primeira vez na vida está construindo algo que é dele de verdade, sem pisar em ninguém. A justiça foi feita. Não com cadeia, mas com a realidade. A vida cobrou a fatura. E eu estava finalmente sozinha na minha casa enorme, mas a solidão não me assustava mais. O que me assustava era o silêncio, até que eu decidi preenchê-lo com um novo sonho. Eles acharam que aquele era o fim da minha história. Mas, na verdade, aos 68 anos, eu estava apenas virando a página para o melhor capítulo de todos. Ficar naquele apartamento duplex seria viver num museu de mágoas. Cada canto me lembrava de uma humilhação, de uma ordem silenciada, de um prato negado. Eu não precisava daquele luxo frio, eu precisava de vida. Vendi a cobertura. Com o mercado imobiliário em alta e a ajuda jurídica do doutor Hélio, consegui um valor excelente. Peguei meu dinheiro, minha dignidade e aquele meu blazer de veludo vinho e subi a serra. Sempre sonhei com o cheiro de terra molhada e pinheiros. Comprei um casarão antigo, precisando de amor, na Serra da Mantiqueira. Reformei cada tábua, não para fazer um closet para bolsas fúteis, mas para criar quartos acolhedores. Hoje, abro as janelas e não vejo prédios cinzas. Vejo araucárias. Inaugurei a pousada Recanto da Clarice. Não é um lugar grande, é um lugar de alma. Aqui, sou eu quem comando a cozinha. O cheiro de bolo de fubá, com erva doce e café coado na hora, recebe os hóspedes logo na entrada. E sabe quem é meu hóspede mais fiel? O Roberto. Ele vem todo mês, foge da loucura de São Paulo para comer meu risoto e conversar sobre a vida, sem interesses, apenas amizade. Ele diz que sou a madrinha do sucesso dele, mas eu digo que ele foi o anjo que me devolveu as asas. Neste exato momento, estou terminando de arrumar a mesa do café da manhã. Os hóspedes estão descendo sorrindo, me desejando "Bom dia, Dona Clarice", com um respeito genuíno, aquele que faltou dentro da minha própria família. Fui até o espelho do hall de entrada, ajeitei meu blazer de veludo cor de vinho. O mesmo blazer que usei na noite da humilhação. Mas hoje, ele não é uma armadura de guerra, é o uniforme de uma vencedora. Ele não me aperta mais, ele me abraça. Eu não sou mais a mãe do Ricardo que mora de favor.
Não sou a sogra velha da Patrícia. Eu sou Clarice, empresária, anfitriã, mulher. Aprendi que a gente pode perder o teto, pode perder o dinheiro, mas nunca, jamais, pode entregar a chave da nossa felicidade na mão de outra pessoa. E se você está passando por algo parecido, se sente que estão te diminuindo dentro da sua própria casa, lembre-se da minha história. Lembre-se de que a justiça tarda, mas não falha, e que a volta por cima é o prato mais saboroso que a vida serve. Nunca subestime quem construiu os degraus que você subiu. Porque quem sabe construir, sabe derrubar, e sabe reconstruir ainda melhor. Fim. Minha amiga, meu amigo. A história da Dona Clarice nos ensina que o respeito não é negociável e que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida. Quantas Clarices você conhece que sofrem em silêncio? Se essa história tocou seu coração, se você vibrou com a coragem dela ao abrir aquela porta, deixe seu like agora. Isso é muito importante para nós. Quero saber a sua opinião nos comentários. Você teria a coragem de fazer o que a Clarice fez e despejar o próprio filho, ou tentaria perdoar e continuar morando junto? Escreva: eu faria igual, ou eu perdoaria. E me conte de qual cidade do Brasil você está assistindo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque amanhã trago outra história emocionante que vai fazer você ver a vida com outros olhos. Até lá, fiquem com Deus e valorizem quem ama vocês de verdade.